Bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou o host desse canal. E comigo, também o host desse canal, Henrico de Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo beleza, e contigo, cara? Tudo jóia. Beleza. Bom, ele tem 15, eu tenho 40 de obra, né? Então temos uma jornada grande aí para contar histórias pra galera, né? Uma vida, literalmente. Com certeza. E aí eu já queria te perguntar um negócio, cara. Manda. Você é um engenheiro de prateleira? Eu? É. Nem fui. Nem a pau. Não, meu cara. chapa, não. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, sobre a engenharia de prateleira, né? Ou como não ser, talvez. Melhor. A gente tem visto várias postagens, conversando com muita gente, e a galera está dizendo que a engenharia está desvalorizada, que não conseguem se vender como se deve e tudo mais. E esse é o motivo desse episódio. A gente falar um pouquinho sobre como fazer com que os serviços de engenharia não sejam uma commodity, aquele produto que tem tudo igual em qualquer lugar, né? Perfeito. O que a gente quer dizer aqui é que existem formas de você demonstrar competências e de se diferenciar na hora de uma proposta. Excelente. E isso a gente chama de proposta técnica. Ou seja, como que se faz uma proposta técnica e aí... O que é e como as coisas funcionam. Okay? Maravilha. Então essa vai ser a história de hoje. Massa. Acho que vai ser muito legal. Só para contextualizar, eu já trabalhei muito fazendo obras públicas e trabalhei muito fazendo grandes obras privadas, como tomador de serviço. E eu tive a oportunidade de ver muita proposta técnica e, assim, ao longo dos anos, eu cheguei a algumas conclusões sobre o que é uma boa proposta técnica. Maravilha. Existem, isso a gente vai abordar num próximo episódio, existe uma associação, da mesma forma que tem o PMI, que ensina modelos de gestão modernos, existe uma associação que chama APMP, que é uma associação que cuida sobre credenciar profissionais para serem elaboradores de propostas. Muito legal isso. Inclusive, uma filha minha, beijão, Juju, trabalha com isso e ela tem essa certificação. Então, quando você vai para grandes players, você tem que levar excelentes propostas com muitas características que a gente vai tratar aqui, mas essa certificadora, ela ensina outras técnicas que a gente vai abordar num próximo episódio, mas basicamente você tem que mostrar o quão bom você é para que teu cliente te queira. Maravilha, né? Maravilha. Não, eu nunca tinha ouvido falar nessa certificação. Claro, PMI, no mundo da gestão, todo mundo tem a certificação, né, ligada aí ao PMI, mas essa eu nunca vou falar e vai ser incrível. Muito legal. Sim. Mas vamos primeiro pro Beabá e no próximo a gente fala sobre essas técnicas mais avançadas. Tá? Uhum. Bom, então voltando. O objetivo de uma boa proposta técnica é diferenciar o teu trabalho dos outros. Né? Então, você tem que vender teu conhecimento, o teu estudo, as tuas competências para o cliente. E na hora que o cliente tiver essas informações todas na mão, ele vai entender que você não está ofertando a mesma coisa que o outro. Então, a decisão sobre preço, ela pode até ser a fundamental. Só que o cara vai estar entendendo que ou ele não está comprando uma commodity. Perfeito. Né? É aquela história do preço e valor, né? Talvez o preço seja mais elevado, mas aquilo agrega mais, então o valor dela é diferenciado. E hoje, se a gente entende o que está acontecendo no mercado, que tem muita gente que não está conseguindo entregar trabalhos, né, porque faltam recursos. Excelente. Né? Então, assim, quando a gente fala sobre entregar, para o cliente parar para pensar, por exemplo, um incorporador, ele prometeu entregar o prédio dele em 36 meses.
Se a construtora não consegue entregar, quem paga a multa, tudo bem, a construtora paga a multa, mas o incorporador também. Tá envolvido, E né? O perde nome dele. credibilidade, tem um monte de outros problemas. Então, na hora da tomada de decisão sobre quem contratar, se alguém te der mais segurança, isso pode valer mais do que aquela eventual multa que o cara vai ter. Excelente. E a quebra de confiança que ele vai ter no mercado. Então, da mesma forma, um profissional, quando ele se vende bem, e aí a gente pode estar falando de currículo, de entrevistas, de outras coisas, ele também vai estar se diferenciando do outro. Saindo da prateleira. Exatamente. Muito legal. Beleza? Muito legal. Excelente, excelente. Então, vamos em bacana. frente. Vamos lá. Então, a gente está falando que uma boa proposta, ela gera confiança no cliente e através de uma comprovação de competência técnica, certo? Então, esse daí, digamos, é a base do negócio. E aí a gente vai falar sobre quantas coisas tem para a gente dizer de se diferenciar, né? Excelente. Então, basicamente, eu listei 8 itens que são fundamentais para a gente entender. Legal. 8 Tá? mandamentos da proposta técnica Positivo. by Henrico de Ferrari. Esse é sensacional. Boa. Bom, a primeira é apresentar a empresa, certo? Então, quando a gente está numa pegada de chegar num cliente e se apresentar, você precisa dizer quem é você, né? O que você tem de obras parecidas, semelhantes e tudo mais. Quais são os teus recursos humanos? Quais são as tuas condições gerenciais? Qual é a tua segurança geral para atender aquilo lá? Né? Perfeito. Então, é muito legal quando você apresenta a empresa de uma maneira concisa, né? Também não adianta ficar fazendo 500 páginas mostrando, porque chega uma hora que uma proposta, se ela for grande demais, também ela deixa de ser interessante, né? Perfeito. E aí Sim. o cara começa a nem prestar mais atenção em tudo aquilo que está lá, né? Tem que ser atraente, né? O cara tem que querer ler esse negócio. Exatamente. Mas é importante se apresentar. E quantas vezes eu vejo, às vezes, situações em que o cara tá lendo uma proposta e aí ele folheia, ele chega lá e fala assim, cara, mas Cadê faz o o quê preço? mesmo? Não, eu falo assim, não, tu faz o quê mesmo? Quem tu é, sabe? Cara, tão simples a apresentação inicial, né? E às vezes é negligenciado. Então, o primeiro item, apresentem-se bem. Muito legal. Exatamente. O segundo item é conhecimento do problema. Então, quando a gente fala sobre o que é o que a gente vai fazer, o que você recebe de input, né? Você pode receber projetos, você pode receber alguns dados, mas isso não conta toda a história, né? Sim. Então, quando você... Esse item, conhecimento do problema, ele é fundamental para o teu cliente entender que você sabe o que ele precisa. Né? Ou seja, tu não pode devolver para ele o que ele te contou, né? Tu tem que devolver para ele, olha, entendi. Mas para isso, tal e tal e tal outra coisa. Ou seja, tu demonstra bagagem para aquela demanda ou aquele plano de necessidades, aquelas plantas, qualquer coisa que ele tenha te encaminhado. Que é a história da comunicação. A comunicação... Perdi uma palavra. Fugiu a palavra agora. Bom, galera, tem um episódio de comunicação que fala muito sobre isso. Quando você manda uma mensagem, o outro tem que trazer de volta o entendimento daquela mensagem, né? Era da importância da comunicação, a gente falava escutativa e tudo mais. Agora, o termo... Escutativa mesmo. Era escutativa mesmo. Até que ele falou comunicação, eu caí. Ou seja, eu falei um negócio e você me responde dizendo, você falou tal coisa, né? Eu entendi que você quer isso, né? Então é só uma validação do entendimento. Exatamente. E eu ia falar muito relacionado à clareza disso, né? Se o cara te fala um problema, seja construtivo, técnico, a gente está falando aqui de engenharia e arquitetura e construção, tu tem que abordar aquilo ali com conhecimento de coisas que ele não falou, mostrando que tu sabe, né? Olha, para fazer isso, cuidado com a parte temporária, com escora, com a vala, com a proteção do talude, com não sei o que lá. Tudo isso mostra a bagagem. E o cliente não te falou aquilo ali. Exatamente. É quase como se tu fosse no médico e falar, olha, tô sentindo uma pontada aqui. Aí o médico fala assim, cara, diminui o açúcar. Aí fala, pô, mas como é que ele sabia disso? Mostra conhecimento e bagagem, né? Exatamente. Não que isso tenha algum fundamento. Tanto que eu não sou médico. Então, assim,
a gente precisa entender quais são as demandas do cliente. E aí a gente vai para aquilo que a gente já falou em vários capítulos, que é sobre restrições. Né? Excelente, excelente. Então, basicamente as restrições são de escopo, de custo, de prazo e de qualidade. Então, quando a gente está dissertando sobre o que o cliente quer, a gente precisa deixar isso claro. Fala assim, ó, eu entendi que você quer uma certificação LEED. Eu entendi que você precisa obra em 24 meses. Eu entendi que você quer um produto assim, assado, cozido, né? Uhum. Quer dizer, você tem que deixar muito bem redigido e claro que você sabe o que o cara quer. Perfeito. Né? Essas restrições, galera, eu comento com o Henrico nos bastidores, viraram para mim mandamentos de vida. Porque eu acho que tudo tem essas restrições. Então, restrições de escopo, de custo, de prazo, de qualidade. Né? Tatuem isso no antebraço, que isso aí é para a vida. É sensacional essa abordagem de sempre levar isso em consideração e isso virar um mindset teu, né? Vou resolver um problema. Peraí, cara, deixa eu ver essas restrições. E isso é fantástico, né? Bom, outra coisa é entender as condições de contorno do projeto. Então, isso por si só já dá um episódio inteiro, né? Sim. Quer dizer, o que são as condições de contorno? É você entender como é que é o teu terreno, aonde ele está implantado, como é que é a chuva, se tem problema de logística, de você ter restrição de tráfego, se você tem problemas documentais, problemas legais, problemas ambientais, de patrimônio histórico, sabe, tudo aquilo que faz parte da realidade que você vai ter que encarar. Onde tu vai estar inserido, né? Então, assim, se você não demonstrar que você tem esse conhecimento, talvez nem o cliente tenha esse conhecimento, né? Se você fizer uma boa pesquisa e demonstrar isso, na hora que o cara lê a proposta do teu concorrente, que não fala nada disso, fala assim, opa. Não, aconteceu conosco recentemente, né? A gente estava numa reunião técnica e aí a gente foi junto, né? A gente convidou para participar e quando a gente começou a falar, deu para ver o cliente falando assim, epa, mas peraí, eu não me dei conta disso. Falando, tu tem que levar isso. Se tu não levar isso em consideração, cuidado, tem um grande risco aí. Exatamente. E era uma condição de contorno, né? E o cliente ficou de orelha em pé. E aquilo ali não era nem no sentido de nos vender, claro que a gente estava se vendendo sempre, Sim. Mas era exatamente esse exemplo que tu está colocando agora. Exatamente. Então, ter a clareza do que envolve o projeto é fundamental. Às vezes nem o cliente sabe. Exato. Então, é muito importante você demonstrar esse conhecimento, porque isso já é um diferencial incrível no processo. Não, e digo mais, ele não deveria saber, ele é o cliente. Agora, tu é o especialista, tu que deveria saber isso, né? Sim. E às vezes a gente não, como especialista não diz pro cliente e chega numa hora e fala, ué, mas tu não sabia, cara, mas o especialista sou eu. Eu que tenho que dizer pra ele. Sim. Ele é natural que ele não saiba, né? Sim. E isso faz, de novo, faz toda a diferença. Sim. Né? Terceiro item é as soluções que você vai propor. Né? Então, quando a gente... Como resolver o problema. Exatamente. Então, aqui a gente já falou que existe um problema e agora você vai dizer como você vai resolver esse problema. É lógico que você não vai virar e contar todos os detalhes. Sim. Mas você vai dar o caminho das pedras, você vai fazer que o teu cliente entenda que você conhece isso. Né? Uhum. E tem uma coisa que é bem interessante, que às vezes o profissional não fala achando assim, mas eu vou dar a receita da Coca-Cola. Mas não é isso que faz a diferença, né? Eu acho que tu dar a receita não significa que ele vai fazer. O especialista é você, mas tu dar a receita significa que tu tem conhecimento daquilo ali e tu tem um plano para aquilo ali acontecer. Não é assim, olha, eu quero fazer isso. Como é que tu vai fazer? Não, ainda não sei. Como é que tu me propondo, né? Sim. Excelente. Tem um caso da história com a minha filha que ela tinha que fazer uma proposta para entregar alguns produtos no interior da África. E aí não tinha porto para chegar aquele produto que vinha da Coreia ou sei lá de onde para ir para lá, entendeu? Então ela foi, a equipe foi, não sei o que, prospectar por onde que iam chegar as cargas. Caramba. E é óbvio que cada empresa deu uma solução diferente. Sim, sim. Né? Então você acaba tipo botando o ovo em pé.
dependendo da situação, né? Gostei dessa. E isso é fundamental também para você ter credibilidade, né? Exato. Isso faz toda a diferença. Não, e mostra um pensar fora da caixinha que de novo, te tira da prateleira. Tu não é só mais um, tu é o. Exatamente. Né? Muito bacana. Bom, na sequência, o item 4, boa, a gente vai falar sobre plano de ataque. Então, isso é um negócio que é muito legal. Né? Então, assim, o que é um plano de ataque? É contar, fazer uma historinha, é o 5D? O 4D é o planejamento, né? A montagem, é a montagem virtual, né? 4. No BIM. Então, é o BIM 4D. É você fazer o negócio acontecer. Né? Então, você gera fluxos, diagramas, conta uma historinha do que você vai fazer primeiro, do que você vai fazer depois, como é que você vai tratar tal região, em que tempo, de que jeito. Aí você começa a montar cronogramas, você começa a concretizar para o cliente isso. E eu me recordo de situações em que eu recebi, para construir um shopping center, recebia propostas de grandes empresas, e aí você via que umas tinham uma puta solução, e outras não tinham parado para fazer o entendimento daquilo, né? Ou seja, te trataram como prateleira. Pegaram um copo e cola e falaram, tá, vou fazer assim. Exatamente. Como assim, né? Então, nessa hora, você já vai separando o joio do trigo, né? Maravilha. Assim, esse cara pensou, essa solução é boa. Às vezes, você pode até chegar à conclusão e falar assim, ele não entendeu que ali não dá para fazer de tal jeito porque está acontecendo isso. Mas ele pensou. Mas ele pensou. Então, por exemplo, é muito melhor você discutir com alguém que pensou, pode até não ter dado a solução correta, mas o fato de você ter desenvolvido uma solução, pensado numa alternativa, te diferencia, né? Com certeza. Como aquela reunião que a gente fez, que a mulher falou, nunca tinha pensado numa possibilidade dessa, né? Não, e aí funciona, bom, por A, B e C a gente entende que funciona, temos que analisar várias coisas, mas era bem pensar fora da caixinha, né? Então, isso te diferencia demais. E aí, na hora que você compara propostas, planos de ataque, você começa a enxergar quem está dentro e quem está fora do jogo. Sim, né? Sim. Deixa a história do barato sai caro ou do caro sai barato, né? Então, o valor deixa de ser o item 1 dessa concorrência. Né? Exatamente. Muito bom. O item seguinte são os planos de gestão. Então, isso é um item também que é bastante relevante, que ele está um pouquinho fora do que é a técnica de execução, mas é uma demonstração de como você pretende deixar as coisas claras para o cliente. Relatórios, reuniões, fluxo de informação, todo o processo de comunicação, tudo isso você faz uma demonstração que até de repente o cara pode virar e falar assim, não, mas eu não quero uma reunião semanal, eu só quero uma reunião cada 15 dias. Eu não quero receber o relatório no papel, só no digital, etc, etc, etc. Mas assim, na hora que você redige um plano de comunicação, pelo menos por mais básico que seja, você está também criando uma empatia com o cliente. Sim. Na hora que você fala que você tem um sistema de gestão que vai fazer controle de custo, que vai não sei o quê, e você sabe que o cliente tem, sei lá, o SAP lá, e que você vai ter que comunicar com o SAP, e se você conhece essas técnicas, você vai deixando claro para o cliente que você está dando uma solução completa para ele. Perfeito, né? Perfeito. Não que depois, aí a gente vai ter que discutir como é que vai fazer, não sei o que, papá. A gente pode até alinhar mais especificamente, mas a gente já demonstrou que tem como fazer essas coisas. Né? Tu não arranca do zero, né? Será que esse cara tem conhecimento da plataforma? Quando ele já te fala em plataformas, mesmo que não seja a tua,
tu entende que ele está suscetível a isso. Ele vai só talvez aprender uma outra ou regular as expectativas, que para isso que serve contratos, né? Sim. Inclusive, galera, a gente tem um episódio sobre contratos que é bem bacana, mas eu achei muito legal. É isso aí, sensacional. Então a gente arrumou no item 4 o plano de ataque, que é o planejamento de tudo isso, e agora a gente está falando de como a gente vai gerir toda essa bagaça. Exatamente. Muito bacana. Na sequência, a gente fala no item 6 sobre recursos humanos. Né? Então, nessa hora, a gente vai falar, a gente vai começar a dar nome para as coisas, né? Então, você vai apresentar o currículo resumido, não sei o quê, dos caras que você quer colocar dentro do processo. Você vai fazer um histograma. Galera, sabe o que é histograma? Eu ia comentar isso aí. Boa. Histograma é uma relação, uma quantidade de recursos ao longo do tempo. Então, você tem histogramas de mão de obra, de equipamentos, de qualquer coisa, né? Então, sei lá, um histograma de equipamentos, você vai dizer que no começo você vai usar 2 PCs para fazer a escavação. Depois você vai ter um guindaste na obra, depois você vai ter... e assim vai. Então, você vai dando uma contagem, uma relação ao longo do tempo de recursos. É impressionante o de recursos mão de obra, o quão importante é isso. Porque eu já vi em algumas concorrências, inclusive não do nosso setor, eu aqui olhando por projetos, mas eu já vi muitas vezes os clientes pegando, não tem essa informação da mão de obra, e aí quando o cara fala, me demonstra, aí o cara demonstra e fala assim, cara, isso aqui tu não executa nesse tempo. Significa que ele não sabe nem o que ele está falando, né? Então é fundamental ter isso e, de novo, reforça um nível de conhecimento daquilo ali muito maior do que o normal, né? E, de novo, cada vez que você apresenta essas informações, você está ganhando confiabilidade, né? Então, na hora que você for apresentar o teu gerente, o cara que vai estar no dia a dia, e o cara tem um currículo, uau, né? Sim. O cliente já vai ficar encantado. Então, esse tipo de coisa é muito fundamental para você se vender. Vender tua empresa e tudo mais. Seu serviço, né? Exatamente. Na sequência, a gente vai falar sobre recursos tecnológicos. Então, ferramentas, plataformas, os IoTs e tantas outras coisas que tem hoje em dia e que são muito importantes no processo, né? Então, você demonstrar que você tem conhecimentos de tecnologias, que você consegue fazer a coisa diferente, comprova que aqueles recursos que você está colocando fazem sentido, né? Sim, sim. Então, por que a tua proposta é mais cara, não sei o que, papá? Porque eu estou te dando tais e tais e tais coisas, né? Então a convergência é sensacional, né? A gente faz o plano de ataque ali, o planejamento, e como tu vai fazer a gestão de quem, tu coloca os recursos, pessoas, equipamentos, e esses equipamentos agora trazem uma tecnologia. E existem inúmeras tecnologias hoje de controles muito simples, né? Tem, assim, às vezes, QR codes na obra, que tu vê quem tá lendo a planta, quem não tá lendo a planta, se a planta tá atualizada. Aí, galera, comentem, quem em obra teve a experiência de estar com uma planta desatualizada? Eu acho que eu não conheço obra que não teve isso, né? Sempre tem isso. Então, são pequenos detalhes que, tipo, cara, é uma bobagem tu só não estar com o arquivo último em obra. Mas toda obra tem isso e toda obra dá pau com isso. Então, existem tecnologias que inibam isso. Então, como tu vai fazer a gestão de tudo isso? Trazendo tecnologias, aí a gente pode falar de nuvem de pontos, a gente pode falar de realidade aumentada, realidade virtual e positivo. Muita coisa aí em cima do... Tem muito recurso. Muito recurso. E, bom, e aí fechando tudo isso, você tem que apresentar as suas considerações finais. Então, aqui a gente tem que reafirmar o nosso compromisso com o cliente, com a qualidade da execução do projeto e deixar muito claro que você está para valer nesse processo, né? É concluir que tudo que tu apresentou tem que ser feito desse jeito, né? Afirmando e corroborando. Exatamente. Eu achei fantástico as 8 leis de Henri. Desculpa. Mas, galera, eu queria até tomar a liberdade de fazer um overview disso, porque eu achei muito bacana. Então, assim, para a gente ter uma boa proposta técnica na nossa visão, na nossa humilde visão, tem uma boa apresentação do seu negócio. Depois apresente o conhecimento do problema. Depois o item 3, soluções técnicas, ou seja, como que tu vai solucionar, tu já apresentou que tu conhece o problema, como que tu vai solucionar o problema, o planejamento para solucionar esse problema, a gestão
que tu vai fazer para solucionar esse problema, quais os recursos que tu vai usar, depois os recursos humanos, recursos tecnológicos, né, que é o item 6 e 7, e o último item, as considerações finais. Eu achei muito legal, cara. Isso aqui se tiver espacinho no antebraço, tatua junto, né? Muito legal. Bom, agora entra a questão de orçamento, né? E o cronograma físico-financeiro. Quando a gente faz concorrências públicas, normalmente a gente tem 3 pastas, né? Então, uma que é a documental, em que a empresa apresenta as seus certificados, qualificação, todas as documentações que são necessárias, CNDs e todas as coisas que provam que a empresa está apta e tem saúde financeira e tudo mais, né? Registro no CREA e atestados técnicos e tudo mais. Aí você tem uma pasta que é com a proposta técnica e a outra pasta que é com o preço e o cronograma físico-financeiro. Perfeito. No mercado particular, normalmente você também usa isso separado, quando a gente está falando de grandes projetos, e eventualmente, quando a gente está falando de contratações menores, não chega a estar separado. Mas eu acho que é muito bom separar isso, porque a leitura do que é a qualificação técnica, a proposta técnica, ela não tem que estar vinculada ao preço. Exato. Né? A gente precisa ter condições de dividir esse trabalho em 2. Então, assim, grandes empresas, o que costumam fazer? Mandam a proposta técnica para a área técnica, que avalia se a empresa está ok. Ou seja, é outro leitor, né? A competência técnica de análise é um setor técnico, que não avalia grana. Exatamente. E o outro que é o preço, né? Então, teoricamente, passa primeiro por um crivo técnico que diz, essa proposta tem solidez, para depois você ver se o preço está legal. Mas uma equalização, você não equaliza preço. Sim. Você equaliza escopo. Exato. Você equaliza as soluções técnicas, os recursos que estão falando, né? Então, vai ter empresas que vão estar num grau de excelência super alto e outras que vão estar intermediárias e algumas que vão estar ruins. Se você pegar a pior proposta técnica e descobrir que ela tem um melhor preço, você vai parar para analisar e falar, peraí, eu sei porque o cara está com o melhor preço, porque ele não considerou isso, não considerou aquilo, ele não me garante que ele vai terminar a obra, etc, etc, etc. Então, na hora que for fechar a proposta, que for discutir preço, vai ter mais embasamento para discutir preço, né? Isso aí eu tô achando esse episódio uma porrada, né? A galera normalmente quer equalizar preço. Então, galera, não equaliza em preço, equaliza escopo e o resultado disso vai ter um valor agregado. E aí não é preço por preço, né? Se eu comprar uma melancia ou uma uva, né? É diferente o contexto, mesmo que a gente esteja falando agora de uma commodity, né? Sim. Por isso que a galera tem que sair da prateleira. Sim. Sensacional, cara, muito bom. Mas então, essa visão, e vamos ser sinceros, não é todo mundo que tem isso, né? Não. O tomador do serviço, muitas vezes, ele não está prestando atenção nisso, mas até porque ele não teve a oportunidade de comparar soluções, né? E eu leio até não sei nem se era o momento de eu fazer essa colocação, mas vamos lá. Às vezes eu sinto, no nosso caso, né, que a gente está falando em propostas de projeto, né, não de execução, a gente entende muitas vezes que a gente está reportando a proposta para um suprimentos, por exemplo, e que o cara muitas vezes ele não tem nem o arcabouço técnico para te julgar se sim ou se não. A incumbência dele é a preço. Claro que ele faz o quadro de concorrência, sobe isso dentro da companhia e depois é feito um balanço em cima disso daí. Ou seja, é feito daí o equilíbrio, né, e tudo mais, a equalização. Mas eu queria colocar um negócio que é muito, muito importante e a gente notou isso ao longo do nosso tempo aqui, da vivência da empresa, é que muitas vezes a gente fazia reunião comercial com os suprimentos.
E a gente apresentava para ele o que estava escrito lá na proposta comercial. E ele, ou o que a gente se propunha. Mas não necessariamente tudo escrito. Muita coisa a gente falava. E aí ele falava, nossa, adorei, é isso. Mas quando ele ia reportar lá dentro, ele não tinha um arcabouço técnico para nos vender lá dentro. Então, muitas vezes acontecia do quê? De aquilo não chegar na pessoa certa. Qual foi a chave para o nosso negócio mudar isso? Ter uma proposta técnica altamente bem redigida, bem escrita, clara, demonstrando conhecimento, não é pequena. Já vi proposta de instalações e que é 2 páginas, as nossas têm 40, 50 páginas. Então, por que tudo isso? Eu coloco equipe prevista, planejamento, cronograma, decisões a serem tomadas, fase de projeto. Eu boto muitas outras coisas lá. E já teve clientes que a gente entregou para os suprimentos só botou na mesa do tomador de decisão e o cara foi lá e ele ia ler um papel. Se fosse 2 páginas, ele ia ler fulano, preço. Mas aí, só isso? Aí eu ia automaticamente para a prateleira e meu único diferencial é esse preço. Sim. Agora, quando ele lê aquelas coisas, já teve casos que o cliente ligou de volta e falou, a proposta de vocês é absurdamente bem escrita. Eu falei, cara, é que eu nunca tive a oportunidade de conversar contigo. Eu tive que escrever. E isso fez um diferencial no nosso negócio absurdo. Absurdo. É isso aí. Né? Muito bom. Bom, como é que a gente faz isso, né? Agora... Aí começa, né? Então, assim, quando você vai montar uma proposta dessas, você não vai trabalhar sozinho. Né? Então, via de regra, você chama teus consultores, você chama a tua equipe técnica junto com o pessoal de orçamentos e comercial. Então, por exemplo, eu trabalhei numa construtora, numa grande construtora, que eu fui contratado sem obra para preparar a proposta de uma obra grande que era da minha expertise. Então, eu fazia parte de um time que montou a proposta, que foi lá conhecer o local, que foi discutir a sondagem, como é que a gente ia fazer, como é que não ia fazer, o que estava assim, o que estava assado, o que faltava definir. Sabe, a gente fez um belíssimo trabalho para chegar na melhor proposta possível. Né? Excelente. Então, você precisa ter um time trabalhando. Sim. É fundamental ter uma visão holística do processo. E a gente fala muito isso, né, no gerenciamento de riscos e cada um tem uma contribuição fundamental. Então, quanto mais mãos tu envolver, não é 4 mãos, né? São 6, 12, 8, 20. Com certeza. Quanto mais mãos, mais visão tu vai ter, de mais especialidades. E aí tu vai chegar nessa visão holística com um trabalho excelente, né? Com certeza. Outra coisa, evitar ter proposta padrão. Né? Eu canso de ver que o cara faz uma proposta que você fala assim, ele mudou o título, mudou o cara que vai receber a proposta e, mandou bala, né? Mudou o preço e achou que tá bombando porque ele tem uma belíssima apresentação. Mas, no final do dia, tá na cara que o cara não estudou o teu projeto, né? Nossa, eu acho isso tão ridículo. Eu acho tão ridículo quanto errar o nome da pessoa. Passar por ele e falar, não, eu te conheço bem, Pedro. Falo, eu nem me chamo Pedro. Tipo, é um nível de desvalorização, de desrespeito com o teu tomador do teu serviço, que eu leio que é o mesmo nível de tu errar o nome do cara. É muito ruim. Errar o nome da pessoa, eu não sei se tem pior, né? Não vou dizer atrevimento, uma mancada, né? Sim. Do que isso. Então, proposta padrão, ridículo, galera. Não façam isso. Na sequência, a gente tem que fazer com que a proposta esteja focada na visão do cliente. Tá? É muito importante você entender que quem está lendo aquilo tem um objetivo, um raciocínio, não sei o quê. Não adianta nada você fazer uma proposta com a tua visão, né? O que você quer é que o cara entenda que você está enxergando o lado dele, né? Isso é um conceito básico de marketing e tudo mais, né? Você precisa criar essa empatia. Sim. Você precisa fazer com que o cara perceba o quão próximo você tá dele, né? Cara, eu acho isso tão foda e tão, com perdão do francês, e isso é tão moderno, galera, que, claro, eu vou dar um nome aqui, né, que é o Philip Kotler, né, ele é conhecido como o pai do marketing, e aí é na linha disso, e colocar o quão isso que eu tô colocando é atualizado.
Esse cara, ele criou, em tese, os 4 P's, né? Que era produto, ponto, preço e propaganda. Fazia todo sentido, sei lá, nos anos 90, né? Vamos falar assim, onde a gente tinha um VHS e tal. E ele comentou, né, que os 4 P's morreram. Pô, imagina, o cara é o pai da teoria e diz que a teoria dele morreu. E aí os 4 P's viraram os 4 C's. Ou seja, o produto deixa de ser o ponto focal. Antes a gente vendia falando do produto. Aí agora a gente vende falando do cliente. Então o produto vira cliente. O ponto vira conveniência. O preço vira contexto, né? Se tu vai comprar um dogão ali do lado do metrô, é um preço. Se tu vai comprar um dogão na final da Champions, lá dentro do estádio, deve ser outro preço. Eu nunca fui. Acho que nem deve ter um dogão lá. Mas se tivesse, ia ser caro pra chuchu. E a propaganda deixa de ser uma propaganda normal e vira comunicação. Então, como que tu cuida do cliente com o olhar do cliente, como que tu tem uma conveniência interessante do teu serviço, e teu serviço tá inserido num contexto e tu tem uma boa comunicação. Então, olha o quão atualizado é esse conceito que tu tá trazendo para nós. Legal. É demais. Muito bom. Ainda na questão da visão do cliente, você tem que focar numa linguagem clara, né, concisa, com pouco jargão técnico, porque, assim, via de regra, nosso cliente não é técnico, né? técnico, né? É o cara que quer fazer dinheiro com aquele trabalho, né? Não Perfeito, é o que quer fazer obra. E aí tem uma história muito boa que eu ouvi uma vez, que era do Sebastião Camargo, fundador da Camargo Corrêa, que era uma das grandes irmãs, né? As consultoras. E tem uma frase dele que falava assim: detesto engenheiro. Que legal. Ele falou assim: engenheiro quer fazer obra, eu quero fazer dinheiro. Olha só. Então, a nossa visão, ela é muito específica. E a gente está vendendo serviços para alguém que quer fazer dinheiro. Exato. Então, não adianta você ficar falando sobre a rebimboca da parafuseta ou do, sabe, do... Sim, do flexo-torsor, que o cara vai falar, legal, como é que eu ganho dinheiro nisso? Exatamente. É muito isso. Então, vamos botar a bola no chão, explicar o que tem que ser explicado, né? Mas sem ficar mostrando quão fudidão que você é, porque não é isso que interessa. Não é isso que se põe na mesa, né? Exatamente. Muito bom. Eu vivenciei isso. Até não faz muito tempo, recentemente eu estava numa reunião e tinha pessoas muito técnicas na mesa, né? Diretores técnicos, ou seja, o cara queria falar da técnica, mas também tinha o cara com o olhar do negócio. E aí o cliente, ao lado técnico, começou a questionar e eu comecei a rebater, e a gente é meio apaixonado, né? Você sabe. E a gente começou a nadar lá no cordão umbilical da técnica, até que chegou uma hora que o diretor falou assim, ó, muito bonito, mas como é que nós vamos ganhar dinheiro nisso? Cara, e é isso. É isso exatamente que tu falou. Então, cuidado, galera, né? Se vocês ficarem, assim, demais do específico, vocês viram grego, né? E aí não vira negócio. Exatamente. Essa Muito empatia tem que estar muito clara. Então, o foco no cliente também faz parte disso, né? O que o cara quer ouvir? Possivelmente, o que ele quer ouvir é que você tem a solução, que você vai atender as restrições do cara. Vai atender com segurança, prazo e vai embora, né? Não Exatamente. que tu sabe tal coisa. Exatamente. Muito legal. Muito Beleza? legal. Bom, mais uma dica se existe um edital, respeite o edital. Né? Eu já vi gente fazer umas belíssimas propostas, mas esquecer de entregar a documentação. De não mandar o tal não sei o quê. E que aí você chega à conclusão que ou ele foi desleixado, ou ele não tem aquilo. Sim. Né? Então, eu acho que no público, beleza. Agora, se isso acontece no privado, eu acho. Não, o cliente acontece. te pede e tu não entrega. É ridículo. Exatamente. Eu pulei um assunto aqui que ele parece besta, mas é muito complexo também, que é a questão de você não sair falando errado, escrevendo errado. Né? Quando a gente vai fazer uma redação, a gente tem que caprichar na redação, né? Nós não vai, né? A gente precisa ter uma linguagem que
de acordo com o padrão da proposta que você está apresentando, né? Exato. Com o teu leitor, o teu ouvinte, o teu receptor daquela informação. E é interessante porque no nosso meio não é o nosso forte. Nosso forte é mais número, é mais bota, é mais barro e menos português rebuscado. Mas às vezes tu precisa. Claro que também não adianta tu escrever um soneto pro cara que quer ver de maneira objetiva e claro que tu vai entregar. Não tô aqui falando que tem que usar mesóclises, mas tem que... Não pode sair barbarizando no Portuga, né? Não, calma lá. Boa, muito bem colocado. Bom, só para concluir, a proposta técnica, eu até escrevi em letra maiúscula aqui. Não, tá genial isso aqui. A proposta técnica é a materialização da competência, da estratégia e do compromisso da empresa junto ao cliente. Ela não te garante uma vitória, mas ela te dá um enorme diferencial. Né? E aí agora vamos sair do CNPJ e passar para o CPF. Quando você monta o teu currículo, quando você monta uma proposta para atender um cliente pequeno, isso também vale. Tudo isso vale, né? Nessa mesma sequência, eu achei fantástico. Você não pode simplesmente mandar pro cara que você vai fazer uma reforminha só o preço. Sim. O cara tem que entender o quanto você vai dar de solução para ele, né? Se você não falar quanto você vai dar de solução para ele, ele vai pegar o menor preço. Não, e olha as regrinhas, né? Tu primeiro tem que se apresentar, daí tu vai falar do conhecimento daquele problema, daquela solução, aí tu vai dizer, vai fazer o planejamento, vai fazer todas as 8 regrinhas e cabem como uma luva para um serviço de individual, vamos chamar assim, para se vender para uma empresa. Olha, esse cargo aqui, tu tem que ter uma pessoa aqui, eu sou essa pessoa, eu tenho conhecimento, tenho a bagagem, tenho os recursos, as competências, né? Exatamente. Que vão ser recursos. É fenomenal, eu adorei. Beleza? E aí eu prometo aqui que a gente vai fazer uma apresentação depois sobre essas técnicas mais avançadas que existem nessa área de propostas, tá? E aí ficou devendo vamos falar sobre aquela certificação lá que eu fiquei curioso. Exatamente. Né? Muito bacana. Galera, comentem, participam, se inscrevam no canal, mandem sugestões, a gente vai estar aqui sempre para agregar o máximo de conhecimento possível. Muito obrigado pela participação de todos e até a breve, né? Até a próxima, galera. Valeu. Obrigado.